Você já percebeu que, por mais que você trabalhe, parece que o dinheiro nunca é suficiente? Os preços só aumentam, os salários não acompanham e o Brasil parece estar à beira de uma crise cada vez maior. Mas será que estamos realmente prestes a viver uma das maiores crises financeiras da história? E se sim, como podemos nos proteger disso? Hoje eu vou te mostrar os sinais que indicam que o Brasil pode estar caminhando para um colapso econômico e, o mais importante, o que você pode fazer para não ser pego de surpresa. Então já deixa o like e bora entender o que está acontecendo. O Brasil já enfrentou muitas crises no passado, mas agora estamos vendo sinais preocupantes novamente, e os principais fatores são o crescimento econômico desacelerado. Isso significa que a economia de um país está expandindo a um ritmo muito mais lento do que é necessário para gerar empregos e melhorar o padrão de vida da população. No caso do Brasil, essa desaceleração tem um impacto direto na vida do trabalhador, das empresas e até mesmo do governo. O crescimento econômico de um país é medido pelo PIB, que representa o valor total de tudo que é produzido na economia, seja por empresas, pelo governo ou pelo setor agropecuário. Você pode reparar nas notícias falando que o PIB do Brasil está crescendo e achar que está tudo indo a mil maravilhas. Porém, nos últimos anos, o Brasil tem tido um crescimento muito fraco, muito abaixo do necessário para melhorar a vida da população. Se o PIB cresce rapidamente, isso significa que as empresas estão vendendo mais, contratando mais trabalhadores e a população está tendo mais oportunidades de ganhar dinheiro. Em contrapartida, se o PIB cresce devagar ou fica estagnado, isso significa que há menos investimentos, menos empregos e menos circulação de dinheiro na economia. Em 2023, o PIB do Brasil cresceu cerca de 2,9%, mas foi um crescimento muito concentrado apenas no agronegócio. Outros setores da economia, como a indústria e serviços, cresceram bem menos ou até encolheram. Isso significa que o benefício desse crescimento não foi distribuído de uma forma igual para toda a população. Dessa forma, não há geração de empregos e nem aumento de salários. O segundo fator que pode definir uma crise econômica é a inflação persistente. O governo diz que a inflação está controlada, mas no dia a dia os preços continuam subindo, principalmente em alimentos e energia. O pior de tudo é que a inflação real que sentimos no bolso é muito maior do que o índice divulgado, pois é difícil contabilizar o impacto real nas nossas finanças apenas a partir de um número baseado em uma média. Em fevereiro, houve um crescimento de 1,3%, o maior patamar para esse mês em 22 anos de história. Isso é um número muito alto. O terceiro fator são os juros altos. O Banco Central mantém a taxa Selic elevada para poder conter a inflação, e isso é realmente correto a se fazer. Mas, em contrapartida, isso encarece os financiamentos, reduz o crédito e trava a economia. Nós somos o segundo país com maior juros reais do mundo, só estamos atrás da Rússia. O pequeno detalhe é que a Rússia simplesmente está em guerra. É normal que os juros sejam aumentados em um cenário de incertezas como esse. O quarto indício de que estamos enfrentando uma grande crise é o fato do Brasil estar com a dívida pública recorde. O governo está gastando mais do que arrecada, e para cobrir o rombo, ele precisa se endividar ainda mais. O déficit nominal representa as receitas que o governo recolhe, menos as suas despesas. E desde 2024, esse número só tem crescido assustadoramente, ficando na faixa de 8%. Só tivemos um déficit maior do que esse quando aconteceu uma crise mundial, que foi na pandemia. Dessa forma, as dívidas não param de crescer, e os juros altos fazem com que ela se torne ainda mais cara ao longo do tempo. Em janeiro de 2024, a dívida pública federal atingiu 6,7 trilhões, um aumento de mais de 50% nos últimos 5 anos. A dívida bruta do governo, que inclui a União, os estados e municípios, chegou a cerca de 75% do PIB. Em países emergentes, esse percentual geralmente fica abaixo de 60%. Agora, o mais assustador disso tudo é que o governo nunca arrecadou tantos impostos em toda a história do Brasil. E mesmo assim, está gastando muito mais do que ganha. Será que você entende a gravidade da situação que estamos vivendo? O Brasil está caminhando para um cenário perigoso. E no momento, não existe nenhuma estratégia clara para reduzir esse problema. O governo precisa agir rápido para evitar um colapso fiscal e impedir que a população pague a conta com mais inflação, com mais impostos e juros mais altos.
O cenário atual está muito parecido com as crises passadas, onde o custo de vida dispara e o brasileiro perde cada vez mais o poder de compra. Agora, para entendermos a gravidade da situação, basta observarmos à nossa volta. Se você pesquisar sobre o aumento da inadimplência, verá que o endividamento das famílias brasileiras está em níveis alarmantes. Hoje, mais da metade das famílias brasileiras está endividada, e muitas já não conseguem pagar suas contas em dia. Em 2024, cerca de 78% das famílias tinham algum tipo de dívida. A maior parte das dívidas vem do cartão de crédito, que tem juros extremamente altos. O resultado disso é que famílias endividadas consomem menos, o que afeta toda a economia. O comércio e os serviços sofrem com a queda no consumo e mais pessoas acabam recorrendo a novos empréstimos para pagar dívidas antigas. Se essa tendência continuar, o colapso financeiro de muitas famílias pode desencadear em uma crise maior, afetando o sistema bancário e as empresas. Também estamos vendo muitas demissões e fechamentos de empresas. Quando a economia desacelera, as empresas começam a cortar custos e a primeira coisa que fazem é demitir funcionários. Pequenas e médias empresas estão fechando devido à alta carga tributária e ao custo elevado para manter os funcionários. Setores como comércio e indústria estão reduzindo contratações devido à incerteza econômica. O problema é que quanto mais gente perde emprego, menos dinheiro circula na economia, gerando um efeito dominó. Menos consumo, menos vendas e mais demissões. Outro grave fator que estamos vivenciando é o aumento da carga tributária. Quando o governo não consegue controlar os seus gastos e a dívida pública aumenta, uma das saídas mais comuns é aumentar os impostos. Estados e municípios estão criando novas taxas para cobrir déficits nas contas públicas. Além disso, quando as empresas pagam mais impostos, elas precisam repassar esse custo para os consumidores. Já os trabalhadores acabam ganhando menos na prática, pois pagam mais tributos sobre o consumo e também serviços. A verdade é que são os pequenos empreendedores os mais prejudicados e não as grandes empresas, pois muitas vezes não conseguem arcar com os custos de impostos e fecham as portas. Ainda não estamos oficialmente em uma recessão profunda, mas os sinais de crise estão cada vez mais claros. Além de tudo isso que está acontecendo no Brasil, devemos ter atenção também ao que acontece fora daqui, já que a nossa economia é altamente influenciada pelo valor do dólar e temos uma grande participação no mercado de exportação e importações. O mundo enfrenta um cenário econômico turbulento, com inflação persistente, juros altos e a desaceleração do crescimento global. As tensões comerciais entre potências como Estados Unidos e China, além dos conflitos armados, impactam mercados e aumentam a incerteza. Mas então, como devemos nos preparar para uma crise global? Comece evitando dívidas. Dívidas com juros altos ou qualquer dívida podem virar uma bola de neve. Crie também uma reserva de emergência. Se o desemprego aumentar, ter dinheiro guardado será essencial. Se você não tem conhecimento aprofundado em investimentos, invista em ativos mais seguros. Proteja-se da inflação investindo em títulos atrelados ao IPCA e também em ativos dolarizados. Busque também novas fontes de renda. Depender apenas do seu salário pode ser arriscado em tempos de crise. O Brasil já enfrentou várias crises antes e sempre há algumas formas de se proteger e até mesmo crescer financeiramente, mesmo em momentos difíceis. Em toda crise tem pessoas que se dão muito mal, mas também existem aqueles que estão preparados e ganham dinheiro com isso. Se você quer que eu faça um vídeo sobre como ganhar dinheiro com a crise, deixe aí nos comentários, já curte e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo.